Semana Santa. A condenação de Jesus e os sinais que muitos não percebem. A condenação de Jesus não foi apenas um julgamento religioso. Foi também um ato político, simbólico e profundamente espiritual. Naqueles dias, Jerusalém estava cheia por causa da Páscoa judaica, uma das festas mais importantes do povo de Israel. E justamente nessa época, a cidade ficava mais tensa, porque reunia multidões e aumentava o medo de revoltas contra Roma. É nesse cenário que Jesus é entregue para ser julgado. Pilatos não via em Jesus um criminoso comum. Pôncio Pilatos, governador romano, não parecia convencido de que Jesus merecia morrer. Em vários momentos percebe-se que ele tenta evitar a condenação, mas Pilatos não estava preocupado apenas com justiça. Ele estava preocupado com ordem pública, estabilidade política e sua própria posição. Se houvesse tumulto em Jerusalém, especialmente durante a Páscoa, isso poderia ser visto por Roma como fraqueza de governo. Um governador que não controla uma província podia perder prestígio, cargo e futuro político. Ou seja, Pilatos sabia que Jesus podia ser inocente, mas também sabia que uma multidão revoltada podia custar caro para ele. E é aí que entra um dos momentos mais fortes da paixão. Barrabás. Uma escolha mais profunda do que parece. Segundo o que se narra, havia o costume de soltar um prisioneiro por ocasião da festa. Pilatos então apresenta ao povo duas opções: Jesus ou Barrabás. E aqui está uma curiosidade impressionante que muita gente não conhece. Em tradições antigas do texto, Barrabás aparece com o nome de Jesus Barrabás ou, em forma hebraica aramaica, algo como Yeshua Barabás. Yeshua, Jesus, Barabás, criança filho do pai. Ou seja, diante do povo estavam simbolicamente dois Jesus. Um representa a lógica da violência, da revolta, da força humana. O outro, o verdadeiro Cristo, representa o reino de Deus, a entrega, a cruz e a salvação. É como se a humanidade, naquele momento, fosse obrigada a escolher. Qual Messias ela quer? O que vence pela força, ou o que salva pelo amor? E o povo escolhe Barrabás, Pilatos lavando as mãos. Gesto político e moral. Quando Pilatos lava as mãos, ele tenta passar a ideia de que não quer ser responsável pela morte de Jesus. Esse gesto tem um peso muito forte. É uma tentativa pública de dizer: eu não quero carregar essa culpa. Mas lavar as mãos não apaga a verdade. Pilatos pode até tentar se distanciar da decisão, mas ele tinha autoridade para impedir aquilo. Seu gesto mostra algo muito humano. Quando sabemos o que é certo, mas cedemos por medo, pressão ou conveniência. A acusação contra Jesus era religiosa, mas foi transformada em política. Para os líderes religiosos, Jesus era perigoso porque falava com autoridade, atraía multidões e confrontava a hipocrisia. Mas Roma não executava alguém simplesmente por uma disputa religiosa. Por isso a acusação contra Jesus é traduzida para uma linguagem política. Ele passa a ser apresentado como alguém que poderia se declarar rei e, portanto, ameaçar César. É por isso que a cruz vai trazer a inscrição: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquilo era deboche para uns, acusação para outros, mas para os cristãos se tornou uma verdade profunda. Ele era de fato rei, só que não do jeito que o mundo esperava. O Gólgota, o lugar da caveira. Jesus é levado ao Gólgota, palavra que significa lugar da caveira. Em latim, esse nome ficou conhecido como Calvário. Há algumas explicações para esse nome. O monte ou colina poderia ter um formato semelhante a um crânio. Poderia ser um lugar de execução pública associado à morte. E espiritualmente, para os cristãos, tornou-se o lugar onde Cristo venceu justamente aquilo que a caveira representa: a morte. É forte pensar nisso. Jesus morre no lugar da caveira para derrotar o pecado, o medo e a própria morte. A condenação de Jesus revela o coração humano. Na paixão, ninguém sai completamente limpo. Os líderes religiosos se fecham à verdade. A multidão se deixa manipular. Pilatos sabe o que é certo, mas escolhe a conveniência. Barrabás é solto enquanto o inocente é condenado. E talvez seja por isso que essa cena continua tão atual, porque ela não fala só de um julgamento antigo. Ela fala de nós. Quantas vezes também preferimos o que é mais fácil ao que é mais justo? Quantas vezes lavamos as mãos? Quantas vezes rejeitamos Cristo não por ódio, mas por medo, pressão ou interesse? O maior mistério da Semana Santa, no fim,
Jesus não é apenas uma vítima de um erro político ou religioso. Ele se entrega. A cruz não foi derrota, foi oferta. Foi amor levado até o extremo. Na Semana Santa, a Igreja não recorda apenas o sofrimento de Cristo. Ela contempla o quanto Deus foi capaz de amar. E talvez a grande pergunta dessa cena ainda seja a mesma. Quando Jesus é colocado diante de nós na pessoa do pobre, do marginalizado, do que tem fome, escolhemos Jesus ou lavamos nossas mãos?